Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Respira Comigo. Beleza? Vamos lá? Eu sou Marcelo Guedes, sou apresentador. Estão aqui comigo essas feras, doutora Raina Oliveira, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Olá, doutor Diderot Parreira. Boa noite. Tudo bem? Doutor Felipe Cria. Boa noite. Isso, vamos lá, galera. Hoje o nosso episódio está muito legal. O título é Tratamentos Cirúrgicos para o Ronco. Não sai daí, assiste o nosso episódio. Vamos lá? Vinheta. Respira Comigo é um podcast, são 24 episódios, a gente já está aí no meio, aí, lá pelo episódio 13, 14, eu nunca sei o número certo, mas é por aí mais ou menos, né? Mas se você não viu os outros, assista, volta lá no nosso canal, tem todos os episódios desde o primeiro, a gente vai falando desde, como fala o doutor Diderot, desde mamando a caducando, desde criança até os idosos, tudo sobre respiração, coisas muito legais. Assiste, compartilha, siga nosso canal, clica no sininho, entre para a nossa comunidade no WhatsApp também. Aí embaixo desse vídeo tem o link lá para você entrar. Se você está assistindo uma TV, tem um QR Code, é só você ler. Siga, respira comigo, compartilhe, mande para os seus parentes, mande para os seus amigos, pessoas que você está vendo que não respiram direito, não dormem bem, né? Nesses últimos episódios, nosso tema tem sido ronco. Hoje nós vamos falar sobre tratamento cirúrgico para o ronco, não é isso, galera? É isso aí. E aí, por onde a gente começa, né? Quando é que acho que a gente começa assim... Pela cirurgia. Pela cirurgia? E quando é que eu preciso de cirurgia? Quando é que eu sei que eu preciso de cirurgia, né? Como é que é esse caminho aí, gente? Bom, a gente falou sobre os diagnósticos, né, nos últimos episódios, então é importante a pessoa ter o diagnóstico antes de pensar num tratamento cirúrgico. Claro. Existem as indicações e as possibilidades cirúrgicas. Não é só um tipo de cirurgia ou outra, depende muito e é muito individual. E além de ser individual de acordo com o diagnóstico do paciente, é individual também em caso do paciente querer ou não fazer a cirurgia. Então, claro, isso é uma coisa que a gente... intervenção, né? Sim, precisa compartilhar. Por quê? Igual a gente tinha comentado em alguns episódios, existe todo um processo do entendimento da doença e de quão importante ela é e de como ela vai se desenvolver ao longo da vida e se a pessoa está preparada para tal tratamento. Então, quando o paciente ele opta por esse tipo de tratamento, né, que ele já realizou, já ali decidiu que ele vai fazer aquilo, é importante entender as opções. Por quê? Às vezes ele decidiu fazer uma cirurgia que não é uma indicação dele. Então, parte tudo do diagnóstico. E das alterações que o paciente tem físicas dentro da avaliação mesmo, além dos exames complementares. Então, assim, depois de um diagnóstico, a gente avalia qual tipo de classificação aquele paciente vai ter e qual a melhor proposta para ele. E aí ele vai para uma preparação pré-operatória, pré-cirúrgica, para cirurgias específicas, né? Você acha que convém a gente falar sobre os tipos de cirurgia? Claro, com certeza. Lembrando, só retomando o que a Ray falou, até chegar na possibilidade de um procedimento cirúrgico, tem que se fazer todo aquele apanhado de exames diagnósticos. Dentre eles a polissonografia, que a gente já falou aqui. Sim. Dentre eles uma tomografia de seios da face e de via aérea. Ou seja, excluir qualquer outra possibilidade desse ronco, dessas paradas respiratórias, de ser alguma coisa de obstrução alta, que a gente fala, perto do nariz, que tem outras coisas, tipo polipose nasal, que são tumorezinhos benignos que fazem entupir o nariz e que vai roncar também. Né? O paciente que tem isso, ele vai roncar. Perfeito. Que a gente falou muito na aula No podcast. No podcast de... Professor acha que é tudo aula. Sim, né? é o hábito. Aula. Gente, aqui não é aula, tá bom? A gente está aqui batendo um papo. Aula. Mas estamos aprendendo. Eu sou o que mais aprende aqui. E assim, a gente falou muito isso na palestra da doutora Raíza, né? No episódio. Palestra. Meu Deus. Oi, tudo bem? Volta. Podcast, respira comigo, vamos lá. Mas aproveitando só essa tua interrupção, para quem está pegando esse episódio de agora, o episódio anterior nós falamos sobre tratamentos clínicos para o ronco, né? Então existem tratamentos clínicos para o ronco e existem tratamentos cirúrgicos. Então, se você não viu o último episódio, assiste lá para entender tudo isso que a doutora Raina colocou, que o doutor Diderot está colocando, que antes tem que fazer todo esse trabalho até chegar no tratamento cirúrgico. Tem que assistir todos os episódios para ganhar um certificado, pessoal. Basicamente é isso. Da forma. Exatamente. Entendeu? Sim. Então, por favor.
Então, ou seja, até chegar nesse momento de fazer uma opção por um procedimento cirúrgico, a gente tem que ter todo esse apanhado clínico de investigação, né? E aí, porque não é só vender, né? Vender Não. uma cirurgia. Que Justamente. acontece muitas das vezes, né? Empurra, você tem que operar. tem que É a operar. única opção. É, só a única opção. Ou você vai morrer. Sei lá. É do mesmo jeito que você tem que usar o aparelho que é a sua única opção. Isso vai depender Sim. se o cara, né? Enfim, Enfim. ético, idôneo. Mas enfim, tem que fazer isso. Sim, única opção nunca é a única opção, né? Ainda mais para apneia do sono, Pois é. entendeu? Porque a gente fala que é um procedimento, é uma doença, né? Na definição de apneia do sono, de síndrome da apneia obstrutiva do sono, é uma doença neuromuscular. Ou seja, envolve musculatura, envolve a parte neurológica, envolve a parte de estrutura, de colágeno, de tudo mais. Não existe uma dipirona que a gente vai dar para o paciente que vai resolver essas dores dele. Então, Perfeito. basicamente é isso. Né? É multifatorial. Multifatorial. E isso é muito importante a gente levar em conta na hora do procedimento cirúrgico. Porque tem cirurgias e cirurgias, né? Tem cirurgias que são mais resolutivas para uma apneia mais severa, com uma alteração específica, e tem outras que, se o paciente tiver uma mega obesidade, isso não vai reverter o problema dele. Então, isso tem que ficar muito claro também, né? O que esse paciente tem de sintoma? Ele está com o nariz obstruído, que a gente fala, o jargão, está com o nariz entupido, quando deita entope o nariz. Então, essa cirurgia específica pode melhorar a respiração dele, mas será que vai melhorar o ronco? Isso tudo tem que ser muito esclarecido antes de qualquer tipo de procedimento. Esclarecido e investigado, né? Com os exames, Isso. com Sim. tudo isso, né? Sim. E assim, só fazendo uma conexão aqui para quem está nos assistindo, entre apneia e ronco, né? A gente já fez isso em episódios anteriores, mas eu vou quebrar o galho de vocês, vamos falar dessa ligação ainda, porque a gente começou falando sobre intervenções cirúrgicas para o ronco, e agora vocês começaram a falar em apneia, né? Perfeito. Tem o que a gente chama de fisiopatologia. É como que o evento é gerado para ter o ronco, para ter a apneia e assim por diante. O ronco, especificamente, ele é originado por uma região estreita da via aérea. Então, tem um ponto de estreitamento ali que, quando o ar passa, ele vai vibrar essas estruturas e vai gerar um som. Esse som é o ronco. Aquele local, ele tem maior probabilidade de gerar uma apneia também. Por quê? Existem vários fatores, pessoal da física e efeito de Bernoulli, tem força adesiva da mucosa, tem a própria gravidade, que às vezes ele está deitado de barriga para cima, decúbito dorsal. Então, tem vários fatores que, somados, geram essa obstrução. E aí, quando não tem fluxo de ar, a gente tem a apneia. Então, perfeito. apesar de não representar a mesma coisa, normalmente é originado pelo mesmo local. Entendi. Tá? Vem associado, Na garganta, né? vamos dizer Associado, assim, exatamente. Tá bom. Então, ok. E aí? Então, quais as cirurgias? Quais as intervenções cirúrgicas? Nós temos imagens hoje, estou sabendo. Tem umas imagens bem bacanas aí para mostrar vocês. Basicamente, a gente divide didaticamente, né? Às vezes até para explicar para o paciente quais são as opções, em 2 tipos de cirurgia. Cirurgia de tecidos moles e cirurgias esqueléticas. Como o nome já diz, às vezes a cirurgia de tecido mole, ela vai ser no tecido mole. Então, normalmente são cirurgias da região da garganta, né? Da orofaringe e do nariz. Perfeito. E as cirurgias esqueléticas, como o nome já diz, vão ser cirurgias que abordam o arcabouço esquelético, né? Então, o nosso esqueleto em si, da cabeça, né? Em algumas regiões específicas que a gente vai mostrar ali nas imagens. Okay. Então, falando um pouco sobre as cirurgias de tecidos moles, é muito guiado por qual sintoma do paciente. Então, basicamente, não tem como a gente fazer vários casos clínicos e dizer cada paciente, esse paciente a gente vai fazer isso, esse paciente vai fazer aquilo, mas, num geral, para ficar claro, as opções que a gente tem de tecido mole vai ser ou abordar o nariz, ou abordar a garganta, ou abordar os dois juntos. Então, depende. O paciente tem um corneto, que são aquelas carninhas. Vamos colocar na primeira imagem, Ari, que é do nariz, né? Que nós vimos nas primeiras aulas. Pode ser nessa? Não, na outra. Eu acho que pode ser... Isso, essa daqui. Pode ser essa daqui. Beleza. Se ele tem uma hipertrofia de corneto, que é um aumento dessas carninhas que todos temos e que são os filtros nasais, por conta, às vezes, de um processo alérgico ou por conta de algum tipo de rinite que não seja alérgica, ele tem essa carne que é grande ou constitucional. Nasceu com ele. Ela é grande. E tem ou um ou outro, um desvio de septo, ou os dois associados, que seriam
a paredinha que divide uma narina da outra torta, né, para algum lado ou para os dois lados, porque realmente às vezes forma um labirinto, né? Na frente é torto para um lado, atrás é torto para o outro, forma esporão, crista, coisas que normalmente o paciente que tem desvio de septo sabe. Normalmente eles já são diagnosticados e eles chegam e falam, às vezes até erroneamente. Porém, se o paciente tem algum fator obstrutivo do nariz, a gente aborda o nariz com as cirurgias que são turbinectomia e correção do desvio de septo, que é a septoplastia. Turbinectomia é diminuir essas carninhas. Ok. Isso vai ser uma cirurgia 100% resolutiva para a parte da obstrução? Talvez até seja, mas para a parte do ronco é um passo de uma cirurgia de tecido mole. Às vezes o paciente ronca porque o nariz não funciona, não tem um fluxo de ar. Então esse paciente vai se beneficiar bastante. A outra cirurgia de tecido mole é a cirurgia da garganta, né? Vamos passar para a parte da garganta. E isso vai variar, pode passar, isso. Isso vai variar. Então, a gente está vendo aqui a classificação das amígdalas, né? Existe esse tipo de classificação, que é de acordo com o tamanho das amígdalas e o espaço que fica entre as duas, né? Então, de acordo com o tamanho, quanto maior, mais obstruído vai estar. E aí tem uma tendência, né, de causar um pouco mais de obstrução de vério superior ali nessa região da orofaringe. Então, assim, consiste basicamente isso daí, não tem como a gente falar de técnica cirúrgica, né, e deixar muito difícil. Porém, quando o paciente tem esse tipo de alteração, e aí eu vou roubar de Diderot esse termo, a gente precisa fazer uma cirurgia que vai desentupir tanto o nariz quanto a garganta. Então, nesse caso aqui, a gente precisa melhorar o fluxo. Como que a gente melhora o fluxo de uma amígdala que está quase tocando uma na outra? Duas almôndegas. Vai, Marcelo, Quase você já se aprendeu. beijando. Como é que a gente... Isso. Eu tenho que saber? Não, o que você imagina? Você Como tem você resolve aqui... isso? Como você resolve? Diminuir essa amígala, ué. Tira ela. Tira ela Exatamente. fora. Tira ela. Não tem como diminuir, não. Tem que tirar. Tem que tirar. Não dá pra tirar Parte? pedacinho, Uma não? fatia? Não, isso Não dá, sangra, que é uma beleza. É mesmo? Então... Você gosta da almôndega metade ou ela inteira quando você pega ela na panela? Não, depende. Eu gosto dela inteira. Mas... Então, Beleza. Fica com a almôndega inteira, a gente arranca. a gente entrega pra você guardar. Isso. Muito bem, então... Se aparecer só com a metade da amígdala lá, o pai ou a mãe vai falar assim, nossa, doutor, cadê a outra metade? Tá na boca. E aí? Monoamígdala, né? É. Antigamente fazia. Fazia. Sei lá, quando a pessoa tinha um abscesso ou alguma coisa assim. Mas no caso, a gente Então tem que tirar fora. tira as amígdalas, né? E aqui a gente tá falando, às vezes, de um paciente que é um paciente adulto, né? E não é incomum, às vezes, encontrar. Tem uma tendência de que não seja tão grande assim por conta do crescimento da cabeça e de todas as estruturas ao redor. É mais comum encontrar em crianças esse tipo de amígdala. Porém, existem esses adultos. Então, a gente tira essas amígdalas. E existe um segundo passo dessa cirurgia, que é um palavrão dentro da otorrino, né? Que é a vulvopalato-faringoplastia. Que existem... Não me pergunta, não, que aí eu não vou saber. Vulvopalato, né? Que a gente fala. Vulvopalato, tá bem, aí ficou mais fácil. Isso daí é uma cirurgia que a gente aborda o véuzinho, né? Essa região aqui superior, Da campainha. perto da campainha, da Isso úvula. também pode ficar aumentado, também é? Isso, o objetivo seria expandir essa região também. Porque você imagina, se a gente tira isso daqui, vai ter um espaço quase similar à primeira imagem, ali no zero, e amplia ainda mais, diminui um pouco, puxa aquela musculatura que está aqui para cima, você tende a também suspender, Entendi. deixar aquilo tenso. E isso aumenta a via aeroposterior, aquela região, gerando um fluxo maior de ar. Às vezes a gente combina as duas cirurgias. Porque Perfeito. o paciente pode ter uma amígdala grande, um desvio de septo, e tudo isso está gerando com Uma que... campainha grande. E uma campainha grande. Então, assim, acaba gerando um combo, né? Então, a cirurgia é realmente desentupir todas essas regiões. E isso daqui são, assim, basicamente, né, sem entrar nos minúcias dos tipos de faringoplastias, de qual escolher, enfim, das técnicas dos lasers, das coisas, normalmente a abordagem dos tecidos moles, num geral, é feita dessa forma. Então, por exemplo, um paciente que tem um índice de apneia, uma apneia classificada ali entre leve e moderada e que tem essas alterações, talvez se beneficie, né? Então, Sim. é uma opção que às vezes a gente oferece para o paciente. Existem as taxas que tem de sucesso da cirurgia, que estão ali também para nos orientar na escolha, porém, estão ali, são opções e tem muitos pacientes que se beneficiam. Agora eu vou
vou deixar o Diderot falar um pouco da parte esquelética, que ele adora. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Pode Não, fazer. deixa eu te fazer uma pergunta antes. Pra meu mim? Deus, todos têm Não. perguntas. Tá quase- Quer fazer? Ovulo, como é que é o nome? Entra na fila. Uvulo palato faringoplastia. Uvulo palato. Não respondi peraí, isso. Peraí, vamos lá. Em relação a essa boca aqui, com essa amígdala, em relação a essa boca com essa amígdala, qual que você acha que tem mais dificuldade, maior chance de ter ronco à noite? De 4 mais ali. Pois é. Ou seja, Porque muito menos passagem de ar, né? perfeito. Então, isso que a gente explica para o paciente. Quanto maior a amígdala, maior a chance desse paciente ter essa questão do ronco, dessa dificuldade para respirar. Eu falei em algum episódio para trás, eu acho que foi no começo, não lembro, que é muito importante a gente examinar o paciente que vai fazer isso. É importante o médico pegar e examinar o paciente. Por quê? Porque eu já peguei no meu consultório paciente com amígdala, que a gente chama 4 cruzes em 4, desse jeito, entupido, que prescreveram o uso de um aparelho chamado CPAP. A gente falou do CPAP, né? Mas o CPAP eu entendi que tem outra... Mas não passa o ar. Mas ali. o cara tá roncando aqui, exatamente. ele tá tendo essas paradas respiratórias por causa de algum processo ou porque a porpeta dele tá grande? Porque a porpeta dele tá grande. E aí o que acontece? Faltou o quê? Examinar. Abrir a boca do paciente. A o coisa mais simples. simples de se fazer. O que a gente fez? Fizemos uma cirurgia, basicamente de tirar as amígdalas, que dentro do universo de tratamento de ronco, apneia do sono, é uma das cirurgias mais básicas e primárias. E ele não teve mais ronco nem apneia e não precisou usar o CPAP. Você entendeu? Claro. Então, ou seja, a importância de você ter um médico fazendo esse exame, fazendo as coisas às claras e te explicando, é o que vai decidir a sua opção de tratamento, se for cirúrgico, se for clínico e tudo mais. É o que a gente sempre fala, o nosso mote lá na clínica. Quanto melhor, quanto mais informado o paciente está, mais tranquila a decisão que ele tem para tomar e mais companheiro ele é nosso no decorrer do tratamento. E outro ponto que é muito importante, às vezes chegam muitos pacientes que falam, doutor, eu não consegui me adaptar ao CPAP. Né? Porque vocês estão falando do uso contínuo do CPAP, né? A uso pessoa dormir contínuo, todas mas as ele tem que noites ser com feito CPAP, assim, né? Os Isso. estudos mostram que ele tem que usar pelo menos 7 vezes por semana, 4 horas por noite. Isso é o mínimo para conseguir surtir algum efeito e reduzir aqueles fatores de risco. Agora você pensa, uma pressão necessária para conseguir romper e manter essa via aérea aberta e uma pressão necessária para manter aquela via aérea aberta. A gente já justifica a necessidade ou não do CPAP. Imagina a pressão, o desconforto que aquele paciente estava tendo. Um outro ponto que é muito frequente, que é não abrir a boca, mas é não olhar o nariz. Se ele tem aquelas carninhas que a doutora Rayane mostrou pra gente, hipertróficas, Grande. aquilo é uma parede. Isso. Grande, aquilo é uma parede para o fluxo de ar. Então o paciente não vai se adaptar. Muitas vezes ele fala, doutor, eu não quero fazer a cirurgia mais complexa do mundo porque eu não posso ficar fora do trabalho, eu estou super corrido. Mas uma cirurgia dessa associada com outro tratamento, talvez resolva a vida dele. Mas quando os dois não caminham juntos, quando o profissional ele não consegue ou avaliar ou passar o CPAP, encaminhar para o otorrino antes para poder fazer uma avaliação, entender se ele está apto para usar, nem com CPAP é suficiente tratar uma apneia. Entende? Isso, só para esclarecer, quem não assistiu o episódio passado, o CPAP é um equipamento que é usado no tratamento clínico, que é um equipamento que põe uma máscara e ele gera uma pressão. Tem temos até uma imagem ali, ó. Ele gera uma pressão para abrir as vias aéreas e a pessoa conseguir respirar melhor, né? Pessoal, naquela imagem, o que a gente consegue ver? Tem o dispositivo, que está na cômoda, tem uma mangueirinha, que a gente chama de traqueia, e tem a máscara. né? Você quer de propaganda. Você vê que a Pô, traqueia cara- tá debaixo do cobertor, não tá debaixo- conectado aqui, daqui. ó. Viu? Não, mas olha a cara da esposa. Não, isso Feia. é propaganda. Olha o cara rindo. Pois é, isso aqui é propaganda. né? Pois é. O que acontece? Tampa amarga. Tampa máscara, A gente tem a máscara nasal e tem a máscara oronasal, tá? São Sim. 2 tipos de máscara. Pega a boca aqui. Se eu estou pensando em um paciente que tem uma obstrução nasal e ele só está usando uma máscara nasal, a única fonte de ar dele vai ser pelo nariz. Entende a dificuldade para poder respirar? E lembrando que, se ele tem uma amígdala lá embaixo obstruída e ele está de boca fechada, esse ar tem que passar pela amígdala também. Então, quando fala desentupir,
é de fato desentupir. E quando desentope, muitas vezes não é necessário o CPAP. Tá? Então, é deixar isso claro que o CPAP é um tratamento clínico, evita o procedimento cirúrgico, em alguns casos. Em Isso alguns não vale casos. para todo mundo. Não faz milagre, né? Não Exatamente. faz milagre. Se está obstruído, né? Como você Existem mostrou, até não tem terapias- como, né? Existem até terapias, o que o Felipe falou, que você faz uma cirurgia, tipo, para desentupir, para depois usar o CPAP, Exato. para ele ser eficaz. Uhum, Entendeu? Então aqui perfeito. ninguém é inimigo do CPAP, Não, ninguém sim, claro. puxa a sardinha para só procedimentos cirúrgicos, nada disso. O importante, o melhor tratamento é aquele que o paciente topa fazer e o que ele vai fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Entendeu? Certamente. O que eu ia perguntar ali, quando estava naquelas imagens que a gente estava falando da amígdala, né? Que você falou das Sim. cirurgias da amígdala, é se tem alguma contraindicação. Alguém pode ter com a amígdala ali daquele tamanho e dizer, mas você não pode fazer essa cirurgia. Tem algum? Só se tiver alguma comorbidade, alguma coisa que descompense, né? Alguma doença. Alguma doença, né? isso. Fora a isso, pessoa- ela é não, acessível a... é É passível. o pré-operatório. Sim, É ver se ela está apta para poder fazer o procedimento. Se estiver, Todo paciente vai passar por avaliação cardiológica e avaliação laboratorial. Isso perfaz o tratamento e o protocolo, na verdade, de cirurgia segura. Entendeu? Ele só vai para a cirurgia depois de um parecer de alguns profissionais. Até porque nesse tipo de cirurgia, e é muito importante dentro das nossas cirurgias, né? São cirurgias que sangram, né? E durante o procedimento, até para o pós-operatório ser mais seguro do paciente, por exemplo, se ele tem uma tendência a sangramento, alguma doença hematológica, doença no sangue, que possa ter uma tendência a ter o sangue mais ralo, vamos dizer assim, fica muito difícil, né? Até a ponto de contraindicar a cirurgia. Mas, no geral, só pela anatomia, só se a pessoa tiver, por exemplo, uma restrição de abertura da boca, não consegue abrir a boca, aí realmente fica quase impossível tirar essas amígdalas, né? A gente gosta de visualizar bastante durante a cirurgia. Perfeito. E vamos para as cirurgias dos tecidos esqueléticos. Isso. Do esqueleto. Eu ia falar Bora. tecidos duros, mas eu achei melhor não falar, porque eu lembrei que não eram moles e duros, eram moles alguma coisa, esqueléticos. Pois é. Bom, então o que acontece? Lembrando que essa opção de fazer tratamento cirúrgico de tecidos moles ou esqueléticos, a gente vai levar em conta vários fatores. E um dos fatores é justamente o nível dessa apneia do sono que a gente vai avaliar com a polissonografia. Entendeu? Então, para quê? Para justamente a gente não utilizar uma bomba atômica para matar uma formiguinha. Perfeito. Né? Existe o perfil de pacientes que vão para a opção de cirurgia esquelética. E a cirurgia esquelética nada mais é do que... Imagina que isso aqui... é uma pessoa de lado, é um desenho de uma pessoa de lado. E para vocês terem uma ideia, a musculatura toda ela é presa, ancorada nos ossos da maxila e da mandíbula. Esse aqui é o queixinho, né? Então, o que acontece? Física novamente. Quando a gente faz um avanço da maxila e da mandíbula, toda a musculatura, todo o tecido mole que é preso a esses dois ossos, eles vão ser avançados. Consequentemente, a via aérea, que era estreita, vai abrir e a gente vai ter uma maior passagem de ar. Então, resumidamente, a cirurgia esquelética é isso, entendeu? É a cirurgia ortognática? Pode ser. Eu faço uma divisão de cirurgia ortognática e cirurgia de avanço maxilomandibular desde que eu comecei a dar aula desse troço. Para quê? Para deixar bem claro que uma cirurgia ortognática, ela vai melhorar a parte de equilíbrio facial, de estética e tudo mais. O avanço maxilomandibular, ele vai realmente tratar uma doença respiratória. Uma doença que obstrui essa via aérea, que a gente quer aumentar. Sim. No frigir dos ovos, é o que a Rayane falou. É uma cirurgia que a gente vai desentupir também a via aérea. Perfeito. Então, o objetivo das cirurgias, tanto de tecido mole quanto esquelética, é, novamente, desentupir, para esse paciente poder respirar durante o sono. Mais ainda, para ele poder respirar durante o dia. Entendeu? Sim. Então, ou seja, é uma cirurgia que é feita e ela tem uma eficácia muito boa quando bem indicada.
Não, e reduz também. Eu fiz uma cirurgia de tecidos moles há muitos anos atrás. Com quem? Em 2011. Brincadeira. Depois eu falo. Mas mudou minha vida de dia no esporte que eu pratico, né? No fôlego, da disposição, não só no ronco, no dormir, mas a vida da gente muda completamente. Sim. Né? E eu tinha muitos pólipos também, né? Tinha muitas carninhas, e não só um desvio do septo, mas tinha muitas carninhas. E o que mudou para mim também foram as crises de sinusite. De 2 em 2 meses eu tinha crise de sinusite. Depois da cirurgia que eu fiz, dos tecidos moles, acabaram minhas crises de sinusite. Assim, passaram para normal e não recorrentes, como Super eu tinha. frequente, né? Pessoal, um fato interessante dessa cirurgia, para quem reclama do marido, ou da esposa, ou do companheiro, que sempre ronca de barriga para cima, essa imagem fica muito clara para a gente conseguir exemplificar isso. A primeira imagem, eu consigo ver que a via aérea está bem estreitinha, né? Se a gente pensar que o travesseiro está ali atrás da cabeça e a pessoa está de barriga para cima, a gravidade está atuando exatamente dessa forma, empurrando a língua para trás. Se eu penso em um procedimento cirúrgico que vai ganhar espaço dessa forma, quando eu dormir de barriga para cima, isso não vai acontecer mais. Então, é a principal queixa que a gente tem. Às vezes, quando está iniciando um quadro de ronco ou de apneia, está naqueles estágios iniciais, o paciente, às vezes, assume a posição de decúbito dorsal de barriga para cima e ronca. Quando vira de lado, melhora. Por quê? Aquele estreitamento ele ainda é antero-posterior. A tendência é que com a perda da elasticidade, da complacência da musculatura, isso começa a piorar. Tem pacientes que roncam de qualquer forma. Mas fica muito claro entender por que ganhar esse espaço, ganhar essa área, vai melhorar de uma forma tão significativa assim a respiração e o ronco. Perfeito. É importante mostrar a próxima imagem, eu não tinha falado, mas como que a gente vai ancorar, né? Como que faz esse avanço... Boa. E como que puxa toda essa musculatura para frente? Na verdade, entenda, a cirurgia, ela não é... O pessoal fala assim, ai, doutor, vai quebrar meu rosto? Não vai quebrar porque são cortes calculados. Então, a gente vai cortar com serras os ossos da face para justamente jogar para frente. Tem uma outra imagem ali? Essa. E aí, o que vai acontecer? Para que eu mantenha esse osso na posição que eu calculei, a gente tem que usar de materiais que façam essa ancoragem, que são as placas e os parafusos. É uma liga de titânio que se utiliza e ela fica ali para sempre. Ela fica ali para sempre? Fica ali para sempre. A gente só vai remover isso se o paciente eventualmente tiver algum processo alérgico, irritativo, inflamatório disso a longo prazo, entendeu? Mas basicamente é isso. Ah, mas aí como é que faz? A gente faz, joga, corta lá na hora, vê. Não, vamos puxar aqui para frente. Vamos, ó, tá bom, cola aí, prega aí. Não é isso. Isso tudo é feito através de estudos, utilizando programas para planejar cirurgicamente isso aí. Então, basicamente, a gente faz a cirurgia virtual para depois fazer a cirurgia no paciente. Então, a gente tem uma previsibilidade muito, muito, muito exata. A previsibilidade, nesse caso, é em milímetro. Entendeu? Que bacana, hein? Muito legal. Isso é um dos exemplos de medicina de precisão. Fantástico, hein? E aí coloca enxerto ali no meio. Não? Com o tempo, o corpo vai... Com o tempo ele preenche, ele cria um calo ósseo, né? Cria um calo... Assim, aí a gente vai Bem entrar noutra simples. seara. Tem gente que usa enxerto, tem gente que... Eu nunca usei enxerto nisso aqui. Porque, assim, claro que vai depender da técnica cirúrgica de cada um. Tem gente que prefere enxerto para falar que vai cicatrizar mais rápido. Mas na minha cabeça é o seguinte, se a gente utiliza o enxerto, que é algo que não é do nosso corpo, corre maior risco da gente ter algum processo infeccioso. Sim. E se a gente tiver processo infeccioso aqui, que é uma das complicações da cirurgia, a gente vai ter problema. Exatamente. E uma pergunta que é muito frequente. Muda a estética? Muda, na imagem anterior, dá para ver bem bacana na imagem anterior. Que bom que eles foram super preciosos, né? Porque eu também percebi isso. Olha lá. Na imagem anterior que Olha tinha o queixo pra trás. Maior rosa. Isso. Mr. Queixo.
Mr. Queixo. Não, mas não, Ronaldinho Gaúcho, né? Sei lá. Não, Aí o que acontece? A premissa que se tem dessa cirurgia não é simplesmente melhorar a via aérea do paciente. Claro, a gente é otorrino, sou crânio-maxilo. O objetivo como otorrino principal é abrir a via aérea. Perfeito. Entendeu? Mas existem ganhos secundários. Eventualmente esse paciente pode melhorar a forma da mordida dele, ou seja, a oclusão dentária, a tampa e a panela, que a gente já falou aqui. E também haver uma melhoria no contorno facial. Então a gente fala que essa cirurgia, dependendo do aspecto facial de antes do paciente, ele vai fazer um lifting ao contrário. Entendi. Entendeu? O paciente que tem uma papadinha, ele vai ter um lifting e vai ter uma linha mandibular bonita. Perfeito. Por quê? Para mim, desculpa os colegas cirurgiões plásticos, é o lifting mais natural que existe. Porque a gente vai preencher de osso aquele tecido que está mais flácido por causa do quê? De uma eventual idade. Entendeu? Perfeito, perfeito. É isso. Certo. Eu acho que no frigir das coisas é importante a gente ver que não existe cirurgia perfeita. Não existe cirurgia para todo mundo. Existem as indicações e as possibilidades, né? Claro. Eu acho que a gente poderia, para encerrar, falar um pouco sobre como seria o pós-operatório, né? Esses pacientes, quais são os cuidados, assim. O que ele tem que ter cuidado? O que ele tem que ter cuidado, né? Para ser bem prática, da parte de tecidos moles, nariz e garganta, normalmente são cirurgias do nariz, pelo menos, que o paciente passa tranquilo, né? Marcelo pode até falar a experiência dele aí de como foi, mas fica com os curativos nasais, né? Que são 2 plaquinhas de silicone, que são os splints. Vai ter ali a chatice de ter o nariz entupido ali por mais ou menos 1 semana, 2 semanas. Os primeiros 10 dias, você tem que ficar quieto e ter paciência. Exatamente. Os riscos são de sangramento, infecção, alguma coisa nesse sentido. Porém, é importante falar que a cirurgia de tecidos moles, que na cabeça a gente parece ser mais simples, aí as pessoas vão chegar brotando no consultório falando assim, nossa, eu quero fazer essa cirurgia para eu tratar meu ronco. Nesse caso, a cirurgia da garganta dói muito. Para baralho. Dói né? Exatamente. A de amígdalas. A de Pior amígdalas. dor de garganta, você multiplica. Então, Só dói quando respira e engole. e come. Só, né? E Normalmente dorme, ajuda. e caminha. Isso, normalmente ajuda aquela pessoa que tá querendo perder um pezinho, Fitness. né? Que quer ali só passar uns dias. Então, assim, é um pós-operatório um pouco mais chatinho, né? Porém, a gente tem pacientes que não sentiram dor de nada. Incríveis. Essa menina tem que ser estudada. Mas, assim, não sentiu nada, passou suave, quase não tomou remédio analgésico, anti-inflamatório, nada. Porém, é importante o paciente ter essa ciência, né? Em relação à cirurgia... Eu já vou falar. Em relação à cirurgia ortognática, normalmente não dói tanto quanto a... Não dói, né? Não dói quanto... Não dói, não tem dor. Essa da garganta. Do esquelético. Apesar de, né, nos primeiros dias a gente observar uma diferença muito grande, mas não por conta da dor, né? Por conta realmente de todo o processo que a pessoa precisa ficar. Imagina, a gente avançou um osso. Então a gente precisa ter estabilidade nesses primeiros dias para que a gente não perca o resultado logo de cara. Claro, né? não, tem a cicatrização, tem a calcificação. Isso, então assim, normalmente varia ali 30 dias de recuperação. O primeiro mês é um mês crucial. Que o paciente precisa estar ali, pertinho da gente. Então, tem alguns cuidados de dieta líquida, realmente não pode abrir a boca, fica com aquela dietinha de canudinho, mais líquida, sem resíduo. Então, assim, vai ter que fazer compressa, porque o rosto, às vezes, né, tem uma tendência de inchar. Então, apesar de fisicamente a paciente ter uma cara, assim, que talvez assuste as pessoas, no geral é até um pouco mais tranquila de se tratar em relação à dor, né? Que normalmente é o maior medo dos nossos pacientes. Vai doer? Como que eu vou tratar isso? Porque realmente, às vezes, a pessoa tem o pavor da dor. Da mesma forma que o paciente vai operar o nariz e fala assim, não consigo operar porque eu tenho pavor do meu nariz entupido. Você imagina, o nariz já está entupido, né? Porque ele tem um desvio de septo. Tipo isso. Quanto tempo vocês acompanham o paciente depois da cirurgia? 6 meses? Fala o que você fala pro paciente. Eu caso com o paciente pro resto da vida. Nossa, sério? Graças a Deus ele é advogado, porque ele já casou com tanta gente. Né? Que é um negócio de doido. A cirurgia esquelética, eu falo que eu caso com o paciente. Independentemente de qualquer coisa, eu nunca dou alta para ele. Entendeu? Mas claro que a gente vai espaçando. A primeiro mês
toda semana ali com a gente pra gente avaliar, né? Certo. Claro que o tecido mole também, quando a gente faz, também é toda semana ali marcado. Se ele tiver alguma evolução, se tiver alguma melhora, posso até espaçar, a gente espaça um pouquinho. Sim. Mas é importante a gente ter esse controle da cirurgia esquelética, entendeu? Porque com o decorrer da evolução da cirurgia do pós-operatório, o paciente vai ter algumas dúvidas que a gente tem que estar do lado. Né? Ver como é que está a oclusão, a mordida do paciente, ver como é que está a questão da respiração. Mas assim, pegando um pouquinho em relação a resultados, o paciente que vai para uma cirurgia esquelética, que optou-se por uma cirurgia esquelética para tratar aquela apneia, que geralmente é uma apneia mais moderada, grave, ou um paciente que tem esse problema já de esqueleto facial, não é incomum esse paciente, por mais que esteja todo lascado, inchado, não conseguindo comer comida sólida, mas inclusive dentro do hospital, ele perceber que ele dormiu melhor. Apesar já daquilo imediatamente, tudo, né? Apesar daquilo tudo. Tem paciente que tem relato que fala assim, doutor, nossa, assim, todo... Porque baba, né? Porque você perde o controle um pouquinho da salivação, da deglutição. Lá, nossa, doutor, todo babado, todo inchado, parecendo uma bolacha traquinas. E eu sonhei essa noite. Né? Fazia muito tempo que eu não sonhava. Olha, e começa desse jeito. Aham, então, ou seja, existem alguns perrengues que eu falo que vão passar, mas a contrapartida, a partir do momento que vai desinchando mais, esse paciente vai dormindo melhor. Ele vai descansando melhor. E todo mundo fica feliz. A esposa, o marido, o companheiro fica feliz, ele vai ficando feliz. Mas essa primeira semana de cirurgia esquelética, de tecido ósseo, eu falo que eles vão querer me matar. Mas na segunda semana já tá querendo me chamar para comer sushi. Spoiler do próximo episódio, né? O Gideon já tá falando um pouco, que a gente vai falar sobre o que os pacientes Experiências de acham. pacientes. Exatamente. É isso, então. É isso. isso. Mais algum comentário? Podemos encerrar? Uma coisa interessante também, que é válido lá pra gente, a gente só trata de gente boa na clínica. Basicamente, os nossos pacientes lá são, a grande maioria, gente boa. Deus. E o que que acontece? Mais do que eu, a Rai e o Felipe falar sobre cirurgias, ele tem uma rede de outros pacientes, coleguinhas deles, que vai depois dar um depoimento. Que é isso que vai acontecer no próximo episódio. Mas, às vezes, na sala de espera lá, tem vários pacientes com tempos diferentes de cirurgia e tem um cara que está ainda que não fez cirurgia. Não fez cirurgia, claro. Aí Então, melhor do que a gente explicar, é o nosso paciente que já passou pelo perrengue, explicar para ele o que aconteceu. Então, claro. os nossos pacientes têm essa liberdade. Às vezes falam, vou falar para o fulano te ligar e você vai dar a real para ele. Legal. Entendeu? É muito legal isso. Muito bacana. É verdade. É isso aí, não, é verdade, né? Porque, né, a pessoa viveu, né? Passou por aquela situação, né? Já teve... É a melhor experiência possível. Já pra teve ser passada. nos seus sapatos. né? E assim, às vezes o paciente fala no tecido mole, por exemplo, doutor, vai tirar a amígdala, vai doer? Vai doer muito. Porque se eu falar que não, claro que nunca falo isso, é uma cirurgia simples. Não dói nada. A primeira dorzinha que ele tiver, ele vai me xingar. Claro que vai. Então é mais fácil a gente exceder, né? Falar que vai doer para baralho. Isso. E aí, isso aí, dependendo da dor, a dor é subjetiva. Nós 4 aqui, cada um tem um tipo de dor. Mas ele encara melhor isso. E geralmente, a grande maioria das vezes, são pacientes que falam, não doeu tanto, achei que ia doer mais. Então é isso. Maravilha. Isso Maravilha. Então, já deram um spoiler aqui. No nosso próximo episódio, a gente vai seguir com esse tema de tratamentos cirúrgicos, só que vamos falar da experiência dos pacientes, vamos trazer alguns depoimentos, né? Vamos tentar trazer alguns depoimentos de pacientes que fizeram as cirurgias para a gente falar, para eles nos falarem exatamente de o que passaram e como foi, né? Eu já dei um depoimento aqui, mas... Sim, adorei. Não só da cirurgia, né? De todos os tipos de tratamento Exatamente. pra gente. Vai ter paciente que vai falar sobre o uso do CPAP. Olha, Entendeu? legal, ótimo. Vai ter paciente que vai falar sobre a cirurgia de tecido mole, a cirurgia esquelética. Então, ou seja, para justamente dar um panorama de como que esses pacientes estão hoje. Né? O perrengue de cada coisa. Tudo é possível, desde que seja bem feito e que o paciente tope fazer aquilo. Claro, Então, para que ele ele topar, esteja ele tem que esclarecido. entender. Isso, Se a tem gente que anda esclarecer. junto com ele e o tratamento proposto é eficiente, problema resolvido. Olha, isso aqui é um corte, viu, Didi? Maravilha. Então é isso. Então, fica ligado. Toda quinta-feira vai ao ar um novo episódio do nosso podcast Respira Comigo. Então, se você está interessado aí,
semana que vem, fica ligado que vai ser publicado. E é isso. Vamos encerrar por hoje. Repetindo, siga o nosso canal, clique no sininho, siga nossa comunidade no Instagram, no WhatsApp, no Instagram também, né? Também temos nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Spotify. Ouça-nos no Spotify, também estamos no Spotify, você pode botar lá no seu Spotify com o mesmo nome, podcast, Respira Comigo Podcast, do jeitinho que está aqui, você nos acha no Spotify e vai ouvindo no carro lá enquanto você está no engarrafamento, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos lá, até semana que vem, esperando vocês. Vamos lá, galera? Sim. Respira comigo. Respira comigo.